Isso vai servir como matéria-prima para que na França o filósofo Jacques Derrida crie o desconstrucionismo, que é um método de retirar o significado de um texto para colocar um novo significado pretendido. Este método é aplicado não só em textos, mas também na retórica política e ideológica em geral. Por exemplo, a análise desconstrucionista da Bíblia pode levar a entender que se trata de um livro dedicado à superioridade de uma raça e de um sexo sobre outro sexo. Ou a análise desconstrucionista da obra de Shakespeare pode concluir que se tratam de obras misóginas que defendem a opressão da mulher. Para o marxista cultural, a análise histórica resume-se apenas à relação de poder entre os grupos sociais. O desconstrucionismo é a chave do que chamamos de politicamente correto, porque é através dele que surge o relativismo moral, que reinterpreta toda e qualquer relação social, valor ou tradição cultural de acordo com as necessidades das causas políticas do momento. Um membro importante da Escola de Frankfurt foi Herbert Marcuse. Foi um membro do Partido Social Democrata Alemão e desenvolveu trabalhos nos Estados Unidos. Em seu livro O Homem Unidimensional, Marcuse afirma que a sociedade industrial chegou a um ponto onde o proletariado, classe responsável pelo movimento da história, deixa de ser agente transformador da sociedade, porque os avanços do capitalismo tornam a vida destes grupos tão confortáveis que suas vontades revolucionárias teriam acabado. Então, para dar continuidade à teoria de Marx, detecta que o grupo revolucionário ou a nova massa de manobra eram as pessoas à margem da sociedade, assassinos, estupradores, ladrões, sequestradores, etc. Marcuse defendeu também que a masculinidade e a feminilidade não eram diferenças sexuais essenciais da natureza humana, mas sim apenas meras construções sociais, impostas pelo que seria a primeira divisão do trabalho da história da humanidade, a família. Também defendeu que a libertinagem sexual seria uma reação à repressão social política. Marcuse, por meio do pensamento e de sua influência, impulsionava o relativismo moral no mundo inteiro. O politicamente correto é aceito de braços abertos pela opinião pública, basicamente por 3 motivos. A primeira razão é que as teorias econômicas de Marx são complicadas de entender, enquanto o tipo de raciocínio do politicamente correto, por meio dos chavões de frases de efeito, aliado à fantasia de um mundo ideal e sem defeitos, é muito mais atraente para o cidadão comum. A segunda razão é porque o politicamente correto pratica a teoria crítica destrutiva até a exaustão. E sabemos que a adesão desse tipo de mentalidade revolucionária, principalmente por parte dos jovens, é enorme. A terceira razão é que o marxismo falhou com o sistema social e econômico em todo o mundo. Restava para sua sobrevivência a guerrilha cultural. Todo esse movimento ganhará mais força nos Estados Unidos quando David Horowitz, um adolescente de 17 anos, filho de pais comunistas, assiste em 1956 o sucessor de Stalin assumir o governo da União Soviética. Neste momento começam a aparecer diversas denúncias contra Stalin ao tornar públicos os documentos secretos que comprovam a variedade de crimes cometidos, as traições, os campos de trabalho forçado e o genocídio. O mundo ocidental entra em choque. E neste momento, David Horowitz se desfilia do Partido Comunista e funda, junto a Marcuse e outros pensadores, a New Left. A New Left é um movimento que tinha como objetivo ser a esquerda purificada, muito mais atraente e progressista, suavizando a forma de comunicar suas intenções por meio do desconstrucionismo e reformando sua maneira de agir com base nas origens do marxismo, escondendo todos os genocídios cometidos na busca pela utopia comunista. Começava um novo processo de reciclagem da comunicação comunista. Abraçando a contracultura dos anos 60, o movimento hippie, a libertação das drogas, a libertinagem sexual e o aborto, trabalhando com slogans simples e publicitários, como "Faça amor, não faça guerra". Em 1970, Horowitz é apresentado para o líder do movimento Panteras Negras, Huey Newton, quando começa a arrecadar recursos financeiros para este movimento. David pede para sua amiga Betty Van Pater para se juntar a ela e cuidar das contas bancárias destes fundos. O corpo de Betty é encontrado boiando na Baía de São Francisco. David investiga a morte de Betty e a polícia informalmente aponta o assassino como um dos Panteras Negras. Entretanto, a polícia não prendeu o suspeito. Seus amigos da New Left, que se manifestavam em defesa das mulheres, também o ignoraram. Desconcertado, Horowitz escreve um artigo para o jornal New York Times sobre o caso,
e no dia da publicação recebe a notícia de que havia acontecido uma falha e seu artigo não foi impresso. Incapaz de explicar a morte de sua amiga, David entra em uma crise existencial perante a sua ideologia marxista. Horowitz foi afastado da New Left por seus companheiros, que consideraram traição o fato do mesmo sugerir que o assassinato havia sido realizado por um membro dos Panteras Negras. Uma década depois, após este fato, David volta a escrever e denuncia como funciona o sistema de guerra política em que participou e ajudou a criar, tornando-se um defensor declarado do conservadorismo. Ever since I came into the right and observed the political scene from a different vantage, it's always impressed me that whenever I see or usually see a conservative and a leftist or a progressive or a Democrat and a Republican squaring off, it's something like Godzilla versus Bambi. They call us racists, sexists, homophobes, imperialists, and we call them liberals. What are these people liberal about except more drugs and sex and spending other people's money? Em meados dos anos 80, Saul Alinsky pega os princípios da guerra política escritos por Horowitz e faz uma série de sofisticações metodológicas na estratégia comunista. Na década de 30, Alinsky foi apresentado para Al Capone durante a Lei Seca. Este se aproxima de Frank Nitti, que ensina para o Alinsky como funciona a máfia, aprendendo a importância vital de ser discreto e agir nos bastidores. Como consequência, Saul entende que para destruir o sistema é preciso agir silenciosamente, gradativamente e por dentro do próprio sistema. I'm saying that people do not get power except when they take it, or when they're strong enough so that the other side gives it up. Em seu livro Regras para Radicais, faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. As 3 premissas básicas de sua teoria são: a primeira regra é a desinformação. Na estratégia política, não se pode contar ao povo os objetivos finais, pois esses podem se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Tudo vale para que aconteça a revolução. Não existem valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. Roubar para o partido é a obrigação número 1 do comunista, eles nunca vão esquecer isso aí. Todos os partidos comunistas do mundo viveram do roubo, da chantagem, da corrupção. Todos. Como é que Stalin subiu na hierarquia do partido? Assaltando o trem. A terceira regra fundamental é a destruição do oponente. Em um debate, não devemos vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública. Alinsky defende a ideia de organização das massas como o fundamento metodológico da revolução. Segundo sua proposta, a mudança vem do poder, e o poder vem da organização. Para agir, as pessoas precisam se juntar. Uma igreja junta pessoas pelo interesse comum na fé, uma empresa pelo interesse comum econômico. E por isso, Saul Alinsky acreditava que fundar organizações para acelerar a revolução era a brecha no capitalismo, por jogar na mesma lógica da descentralização dos interesses em comum. Durante sua vida, honrou seu posicionamento ideológico ao fundar 44 ONGs. Muitas delas formaram outros formadores de ONGs, e assim o número foi se multiplicando intensamente. Essas organizações reuniram problemas. Entretanto, Alinsky dizia: o problema nunca era o problema era sempre a revolução. Quanto mais seccionadas forem as ONGs, melhor será, pois ninguém irá se opor a causas tão específicas e que querem a melhoria da sociedade. Cada ONG representava um bloco de votos, unidos por suas causas e detentores de um potencial de lobby político. As ONGs viraram instrumentos de manobra política e passariam desapercebidas. Hillary Clinton escreve sua tese de mestrado sobre Saul Alinsky. Barack Obama também foi aluno de uma de suas ONGs e, posteriormente, advogado de defesa frente aos escândalos de corrupção envolvendo uma ONG criada por Alinsky. Hoje, no Brasil, existem mais de 200 mil ONGs que recebem dinheiro do governo federal. Entre 1999 e 2006, mais de 15 bilhões de reais foram entregues a essas organizações. Em 1959, quando Fidel Castro anunciou para o mundo que sua revolução era comunista e passou a ser apoiado por Moscou e a União Soviética, criou um programa de financiamento de grupos de guerrilha na América Latina.
Este ativismo da Revolução Comunista encontrou forte eco no Brasil, levando à formação de diversos grupos de orientação comunista, que culminou com a tomada do poder pelos militares em 64. A partir daí, a esquerda passa a ter como principal objetivo a derrubada do regime militar. Além das mudanças educacionais que estavam em curso no Brasil, decorrentes do programa da pedagogia do oprimido, que foi implementado pelo patrono da educação brasileira, Paulo Freire, nos anos 70 surge o caloroso debate universitário a respeito do futuro do comunismo no Brasil. Neste debate, os social-democratas fabianos concluem que os mortos na revolta armada servirão de mártir para endossar a revolução cultural. O movimento foi facilitado pelos próprios militares, que consideravam mais importante combater a esquerda armada, enquanto davam espaço à esquerda cultural. Então, quer dizer, o governo militar não entendia nada do que estava se passando. O que os comunistas estavam fazendo, eles estavam perseguindo os comunistas lá no meio do mato, e os comunistas tomando as escolas. Ou seja, dois sinais de estupidez do governo militar. Primeiro, criou a sindicalização obrigatória dos jornalistas. Quem fez a campanha sindical? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá e eu ajudei. Então o partido sindicalizou todo mundo e já fichou todo mundo. Então, ao fim da campanha de sindicalização, o partido tinha, quer dizer, o cadastro total dos jornalistas do país, sabendo quais poderiam ser colaboradores, quais não, etc, etc. Nos anos seguintes, em todos os sindicatos de jornalistas do país, quem mandava? O Partido Comunista. Frequentemente apresentando duas chapas. Temos eleição, campanha eleitoral, se elas duas chapas eram comunistas. Segundo erro, a tal da educação moral e cívica. Porque eles não queriam fazer um negócio anticomunista, então eles falaram, não vamos falar contra ninguém, nós vamos fazer uma propaganda positiva, o patriotismo. Então lançaram a educação moral e cívica, tornando obrigatória em todas as escolas. Quem ocupou as cátedras de educação moral e cívica? Os comunistas. Os excessos da repressão do regime militar, em meados da década de 70, em conjunto com o esgotamento de seu modelo econômico no início da década de 80, levaram a um longo movimento de redemocratização, culminando com a eleição de Tancredo Neves em 1985, que morreu antes de ocupar o cargo, assumindo seu vice, José Sarney. A Constituição de 88 marca a forte influência do socialismo no meio político e cultural brasileiro. Os militares realmente decidiram ceder tudo, eles não sabiam mais o que fazer. Nem dava para saber. Depois de você ficar no poder 20 anos, tendo um Congresso que está lá só para carimbar os seus decretos, ou seja, você matou a política. Segundo, eles mataram toda a liderança direitista, acabaram com a direita ideológica. Por quê? Porque eles tinham a mentalidade tecnocrática, ainda a herança do positivismo. Você sabe que Augusto Comte era contra a política. Ele achava que as questões têm que ser resolvidas por técnicos e cientistas, sem, vamos dizer, o debate ideológico. E os milicos acreditavam nisso, porque eram positivistas desde o tempo do Império. Sobrou essa mentalidade positivista na cabeça de pessoas que nem sabem quem é Augusto Comte. Você pega todos esses generais, quantos leram Augusto Comte? Nenhum, mas sobrou isso. Com essa mentalidade tecnocrática positivista, eles achavam que tinha que reprimir toda a atividade política e transformaram os políticos em simples office boys. Ora, enquanto isso, a esquerda estava se organizando, se fortalecendo e entrando num autoexame muito profundo. Os debates que eles tiveram em 64, 65, a respeito dos seus próprios erros históricos, etc., foi uma coisa muito séria. Então, a esquerda estava se organizando e se fortalecendo ideologicamente, culturalmente, estrategicamente, enquanto o governo, os gênios, os golberis, desmantelavam ideologicamente a direita. Então, quando os milicos largaram a rapadura, quem pegou a rapadura? A única força política que existia, que era a esquerda. E veio já com duas caras, como é próprio. Por que você acha que marxista, comunista, estuda dialética? Dialética é a arte de você pensar duas coisas ao mesmo tempo, nunca uma só. Então, quando se cria, por exemplo, o PT e PSDB, já foi com essa ideia. O Lula sintetizou isso há muitos anos atrás, quando ele disse: eu e o José Serra inauguramos uma nova modalidade de política. Qual é a nova modalidade de política? Nós dividimos o território, você governa um pouco, eu governo um pouco, mas é sempre nós. E isso está em vigor até hoje. Quem foi o grande vencedor das últimas eleições? O PT caiu, quem subiu? PSDB.
Ou seja, ainda continuamos, a velha divisão de território continua em vigor. Em 1990, na América Latina, o petista e líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva e o ditador Fidel Castro fundam o Foro de São Paulo, uma organização que reúne todos os governantes comunistas do continente da América Latina. Com mais de uma centena de partidos e várias organizações criminosas ligadas ao narcotráfico, como as Farc e o MIR chileno, no decorrer de suas reuniões feitas ao longo de 26 anos de existência, estratégias e planos de ação para expandir a revolução. O Foro de São Paulo é a organização que articula a estratégia internacional socialista. Em 1994, o Partido Social Democrata Brasileiro elege Fernando Henrique Cardoso como presidente, que começará um amplo programa de incentivo às políticas estatais. O processo fabiano se deu com sucesso ao longo dos 8 anos do governo FHC que precederam a era lulopetista e o governo Dilma. O Brasil estava a caminho da utopia. Estaríamos rumo a uma revolução que nos foi contada aos poucos? Seriam todos os partidos brasileiros ideologicamente idênticos e metodologicamente diferentes? Você reconhece este Brasil?